Olá, hoje, 19 de dezembro, terça-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Juízes, capítulo 13, versículos de 2 a 7, depois pula para o 24 e vai até a primeira parte do versículo 25. Naqueles dias, havia um homem de Saraá, da tribo de Dan, chamado Manoé, cuja mulher era estéril. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: Tu és estéril e não tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma cuidado de não beberes vinho nem licor, de não comeres coisa alguma impura, pois conceberás e darás à luz um filho. Sua cabeça não será tocada por navalha, porque ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno, e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi dizer ao seu marido: Veio visitar-me um homem de Deus, cujo aspecto era terrível como o de um anjo do Senhor. Não lhe perguntei de onde vinha, nem ele me revelou o seu nome. Ele disse-me: Conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante, toma cuidado para não beberes vinho nem licor, e não comeres nada de impuro, pois o menino será consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele no campo de Dan. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a primeira leitura de hoje é a história da origem de Sansão. A visita do anjo do Senhor à mulher que era estéril. E o anjo do Senhor revela que ela conceberá, dará à luz um filho, mesmo sendo estéril. E faz um alerta: não bebe vinho, não bebe licor, não come comida impura. E continua: darás à luz um filho, ele será consagrado ao Senhor. Guarda isso, a narração da origem de Sansão. Agora vamos ao Evangelho. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 1, versículos de 5 a 25. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada.
Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Olha isso. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disto? Sou velho, minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditastes nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A origem de Sansão na primeira leitura, a origem de João Batista no Evangelho. Ambos filhos de mulheres que eram estéreis. Agora a gente vai fazer a meditação com base no Evangelho, que é a narração da origem de São João Batista. O anjo Gabriel, assim como visita Nossa Senhora, visita Zacarias e faz a revelação do nascimento de João. Aqui é importante começar com o versículo 6 aqui, ó. Ambos, Zacarias e Isabel, eram justos diante de Deus. Eles obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Agora vamos para o último versículo. Isabel falou assim, ó: eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Então, Isabel não ter tido um filho até aquela altura da vida dela era uma humilhação pública para ela. No entanto, isso é o versículo 25. Quando você vai para o 6, que é o segundo versículo do Evangelho de hoje, você vê o quê? Que eles eram justos e obedeciam fielmente os mandamentos de Deus. Então, Isabel vivia uma situação de humilhação, mas isso não era pretexto para ela brigar com Deus, para ela reclamar e murmurar de Deus, com Deus, perdão, para ela não fazer aquilo que tinha que ser feito. Então veja, quantas vezes a gente faz isso? As coisas não acontecem do jeito que a gente quer e a gente vai reclamar com Deus. Quantas vezes a gente arruma desculpas para não ser fiel a Deus? E nem sequer são situações de humilhação.
Então, somente situações em que a gente se comporta como uma criança mimada. Não aconteceu do jeito que eu quis, eu culpo a Deus e começo a fazer as coisas como se fosse de fato para ser indiferente a Deus. A relação que eu queria não deu certo, o bem material que eu almejava não aconteceu, seja na vida profissional, seja uma conquista mesmo material, não aconteceu. Eu boto a culpa em Deus e aí eu começo a desistir e ser indiferente a Deus. Isabel vem nos ensinar aqui que apesar de ter a idade avançada, de ser estéril, de viver essa humilhação pública toda a sua vida, ela não usou isso, ela não utilizou isso, nem ela nem Zacarias, para serem infiéis a Deus. Muito pelo contrário, versículo 6. Ambos eram justos e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. O Senhor, ele vê a retidão do nosso coração. O Senhor, ele conhece a reta intenção dos nossos corações, assim como conhece a nossa perversidade, o nosso desamor, a nossa indiferença. E a gente precisa pensar, o que é que eu tenho plantado na minha vida? O que é que eu tenho plantado com a minha fé? Quais as escolhas e as decisões que eu tenho tomado e como eu tenho tomado essas decisões? É com base naquilo que o Senhor quer de mim ou com base tão somente no meu querer, sem consultar a Deus? Essa palavra é muito rica, ela é muito longa. A gente leu aqui 20 versículos, do 5 ao 25. E tantas coisas a gente tem para aprender aqui. A mesma coisa também, por exemplo, com Zacarias, que ficou perturbado com a presença do anjo Gabriel. E o anjo já começou dizendo, olha, não tenha medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Ou seja, quanto tempo Zacarias não deve ter gastado da sua vida rezando, pedindo um filho a Deus? Quanto tempo Isabel não sofreu a dor da espera, sendo estéril, alimentando a esperança para poder viver essa grande graça. E Deus honrou Zacarias e Isabel. Sabe por quê? Porque Deus, ele abençoa o esforço da busca. Deus tem predileção por aqueles que não desistem. E olha que grande graça o Senhor deu a Isabel e a Zacarias. A graça de conceber João Batista, aquele que preparou os caminhos de Jesus, primo de Jesus, porque Isabel era prima de Nossa Senhora. E olha, quando eu falei assim, presta atenção nisso aqui, é isso aqui, ó. O anjo disse, desde o ventre materno, ele, o teu filho, ficará repleto do Espírito Santo. Quando Nossa Senhora vai visitar Isabel, que entra na casa de Isabel, a gente acabou de ler esse evangelho. O que é que acontece? A criança pula de alegria no ventre de Isabel. E Isabel, cheia do Espírito Santo, proclama para Maria, de onde me vem a grande graça de me visitar a mãe do meu Senhor. Ela só poderia ter falado isso por revelação do Espírito Santo. Então veja, o que o anjo falou se cumprindo. Já quando Nossa Senhora vai visitar Isabel. Quando Nossa Senhora vai visitar Isabel, Jesus vai e já opera o primeiro milagre. O batismo no Espírito Santo de João Batista. Para se cumprir aqui o final do versículo 14. Desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. João ficará repleto do Espírito Santo e ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. Aí continua, há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias. João Batista era comparado a Elias diuturnamente. Por quê? Porque João Batista era um grande modelo.
era um homem forte, que tinha convicção na sua pregação. E a sua pregação era extremamente coerente com o seu testemunho de vida. De fato, ele aplanava os caminhos do Senhor, ele preparava os caminhos do Senhor para aquele que viria logo em seguida, o seu primo Jesus, que é Deus. Zacarias, ele ainda fica ali, rapaz, mas como é que vai ser, né? Como eu terei certeza disso? Eu sou velho, minha mulher é de idade avançada. Aí o anjo diz, olha, meu filho, Zacarias, eu sou Gabriel e você vai ficar mudo. Só faltou dizer para deixar de ser besta. Mas claro que não vai dizer, né? Porque é Zacarias, né? Se fosse eu, era capaz de um anjo dizer, para você deixar de ser besta, você vai ficar mudo, agora não vai dizer uma palavra. Até que as coisas aconteçam. Porque é assim com a gente. Deus fala com a gente não acredita. Deus mostra, só falta botar uma placa com um pisca ligando assim, ó. É pra cá, é pra cá, é pra cá. E a gente faz o quê? A gente não acredita. A gente muitas vezes dá de ombros para aquilo que o Senhor está nos mostrando. E o anjo termina dizendo, você vai ficar mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem, que se hão de cumprir no tempo certo. E aí, depois que terminou os seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, a sua esposa Isabel ficou grávida. Deus honrou a obediência e a fidelidade de Zacarias e de Isabel. Deus honra a obediência e a fidelidade de cada um de nós. Por quê? Porque nós erramos, porque nós falhamos, porque por vezes não conseguimos cumprir com os nossos compromissos. Com Deus não é assim. Deus cumpre com todas as suas promessas. Deus honra a obediência e a fidelidade de todos os seus filhos, porque é um pai que ama com um amor que nós não a compreensão humana não consegue alcançar. E assim ele deseja fazer com cada um de nós, nessa semana que antecede o Natal, o nascimento de Jesus. Peçamos, como pedimos ontem, a obediência e a fidelidade, a obediência e a docilidade de Nossa Senhora e de São José. Peçamos hoje ao Espírito Santo a obediência e a fidelidade que Zacarias e Isabel tiveram. Mesmo diante das adversidades, não usaram as adversidades para agir com desamor, com desconsideração em relação a Deus. E ao fim de suas vidas, tiveram a obediência e a fidelidade honrada por Deus, recebendo, obtendo de Deus uma grande graça, serem pais de João Batista. Nascido de mulher, o maior. Então, que Deus possa nos socorrer com essa graça da obediência e da fidelidade. E de mesmo quando a realidade se impor, se revelar diferente das promessas de Deus, que a gente possa verdadeiramente crer, para que a gente possa contemplar a fidelidade que Deus tem com os compromissos e com as alianças que Ele faz e quer fazer com cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.